Boa noite, irmãos. Amém? Paz do Senhor Jesus. Meu nome é Romário, sou membro dessa igreja desde o ano de 2018. É muito bom, né, poder ver outras pessoas compartilhando daquilo que Deus tem feito. Sou muito feliz de agora estar convivendo com o Michel. Eu e a minha esposa, sou casado com a Laís. Estivemos em um seminário teológico, onde nós aprendemos de Deus. E até hoje, claro, temos aprendido todos os dias, porque a palavra do Senhor diz que a gente vai conhecer Ele e prosseguir conhecendo Ele. Mas eu quero trazer essa noite uma palavra para os irmãos. E o título da nossa mensagem essa noite é a promessa da cruz. Eu recebi o convite para estar ministrando essa noite e eu fiquei pensando no que compartilhar e eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo não faz muito tempo, recente. Olha só, nós estudamos 3 anos no seminário, eu já estou congregando desde o ano de 2018, mas tem muitas coisas que nós ouvimos acerca da cruz que não é verdade. E eu, por não buscar na Bíblia, eu ouvi algo a respeito da cruz e tomei aquilo como verdade. Tomei aquilo como verdade. E talvez, aqui nessa noite, alguém tenha tomado algo como verdade que não é a verdade. E o que eu tomei como verdade para mim é o seguinte: é uma frase talvez que você já tenha ouvido falar, que dizem assim, que quando Jesus morreu na cruz, o inferno fez festa. Quando Jesus morreu na cruz, Satanás e seus demônios comemoraram. Só que isso, meus irmãos, é uma mentira. É uma mentira de Satanás, e nós vamos entender por que é uma mentira de Satanás. Eu não gosto de guardar segredo por muito tempo. Então, a verdade da promessa da cruz não é a alegria de Satanás, mas a derrota de Satanás. A verdade da promessa da cruz é a nossa vitória. Muitos falam, e eu repeti isso, e hoje eu posso corrigir isso, graças a Deus. Satanás não comemorou quando Jesus morreu na cruz. Na verdade, quando o inocente, que foi a pessoa de Jesus, morreu na cruz, Satanás, ele chorou amargamente, com certeza. Porque ali a derrota dele foi decretada. Sabe por quê? Abre comigo em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Lembre-se disso, a promessa da cruz é a nossa vitória. E diz assim a palavra do Senhor. Eu estou lendo na versão NVI. Porém, inimizade entre você e a mulher. Quem está dizendo esse porém aqui, é importante dizer, é o próprio Deus. O próprio Deus está dizendo, após a mulher e o seu marido ter cometido pecado, o próprio Deus está decretando uma promessa aqui. Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e dela este lhe ferirá a cabeça. Repete comigo, por favor. Este lhe ferirá a cabeça. E você lhe ferirá o calcanhar. Amém. Glória a Deus. Então aqui Deus prometeu a nossa vitória. E a cruz é o cumprimento do que se começou aqui logo no capítulo 3 de Gênesis. Deus diz, farei que haja amizade. Amizade? Inimizade entre você e a mulher. Quem é esse você que Deus está dizendo? Satanás. Deus está dizendo, você levou a mulher, enganou ela, mas sabe de uma coisa? Vocês vão ser inimigos. E, irmãos,
nós precisamos ser inimigos de Satanás. Mas é por isso que eu trouxe essa mensagem. A promessa da cruz é a nossa vitória. Sabe por quê? Muitas vezes, o que se parece é que nós estamos assim, encolhidos diante de Satanás. E que Satanás é aquele cara todo poderoso. Mas, na verdade, eu quero dizer para você que entrou aqui nessa noite, Satanás é um derrotado. Ele não é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é o Deus Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. O Todo-Poderoso criou a mim e a você. Criou a cada um de nós. Se puder lançar para mim, fazendo favor, Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Irmãos, eu vou pedir paciência, porque essa mensagem, ela requer que a gente vá passeando pela palavra, pela Bíblia. Porque eu não posso aqui dizer nada de mim mesmo. O que eu vim trazer aqui para vocês não é algo de mim, mas é o que a Bíblia ensina. Então eu vou pedir paciência, porque a gente vai passear pela Bíblia essa noite. Então diz assim: visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o filho também, o que é que o filho fez? E sangue. O que que Deus prometeu em Gênesis 3,15? Eu vou enviar o descendente de quem? Da mulher. E o que que Hebreus está dizendo? Que o filho fez o quê? Se tornou carne. Então aqui está uma prova viva de que aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Eu não sei o que você tem esperado de Deus, mas entenda uma coisa: o que Deus te prometeu, vai cumprir. Talvez Deus usou um irmão e te deu uma palavra e você tomou. Fique com ela agarrada, porque o que Deus promete se cumpre. Então a promessa de Deus é Cristo. O descendente da mulher não sou eu, é Cristo. O descendente da mulher que veio ferir a cabeça da serpente. E como que a serpente feriu o calcanhar do descendente da mulher? Na cruz. Isaías 53, versículo 12, diz assim: por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto, pense em Cristo agora, ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Então Cristo, Ele pensa derramar a própria vida até a morte como um transgressor. E isso, meus irmãos, Ele fez por mim, Ele fez por você, Ele fez por nós. E essa é a promessa da cruz. O que garante a nossa vitória não é o que dizem ou que nós repetimos que Satanás comemorou quando Jesus morreu na cruz. Na verdade, Satanás foi derrotado, porque na cruz, Jesus falou assim, uma palavrinha bem assim, ó: está consumado. Quando Jesus falou, está consumado, cada um de nós, a partir daí, tivemos livre acesso ao Pai. O que Satanás fez desde o princípio, quando a gente lê em Gênesis, fala que Deus, Ele vinha se relacionar com a sua criação, com o homem e com a mulher. E por causa do pecado, esse relacionamento foi quebrado. E o que nós precisamos entender com isso? Que Deus, Ele sempre quis se relacionar com você. Deus quer se relacionar com você. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Mas eu tenho garantia na palavra do Senhor. Ele quer se relacionar com você. Ele quer se relacionar com cada um de nós. E o que nós precisamos fazer para isso? Nós precisamos acreditar. Nós precisamos crer. A Bíblia, se você não acreditar nela, ela vai ser apenas letra. Vai ser apenas um escrito. Mas se você acreditar nela, ela vai transformar a sua vida.
ela vai trazer de fato a verdadeira vida para você. Porque a verdadeira vida não é outra senão o próprio Jesus. A palavra em João 14, versículo 6 diz assim, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu preciso te dizer essa noite, não tem outro caminho. Qualquer caminho que esse mundo te oferecer, dizendo que isso te aproxima de Deus, é mentira. E Satanás, ele faz isso desde o princípio. Ele tenta distorcer a nossa mente, para que a gente venha acreditar na mentira dele. Foi assim que ele fez com a mulher, o pecado foi por causa disso. Ele gerou a dúvida. Ele falou para a mulher, é isso que Deus disse? Então Satanás, ele gera a dúvida em nós. Mas nós não precisamos e não devemos acreditar no que o Satanás tem tentado lançar sobre a nossa mente. Então, quem levou Jesus à cruz não foi o homem. Quem levou Jesus à cruz não foi o diabo. Quem levou Jesus à cruz foi o próprio Deus. O próprio Deus, João 3,16, tão conhecido, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a promessa da cruz é a nossa vitória. A promessa da cruz é a vida eterna. Então nós precisamos entender, em primeiro lugar, Deus nos amou. Deus nos ama. E Deus, a palavra diz que Deus é o próprio amor. Nós pensamos no amor, né? Quando a gente pensa nesse sentimento de relacionamento, nós pensamos assim, eu amo fulano de tal, eu amo aquela menina, o rapaz, né? E a menina, eu amo aquele rapaz. Mas a verdade é que o amor verdadeiro é o amor de Deus. Por que que o amor de Deus é o verdadeiro? Porque a palavra, a gente aprende no significado de amor, que o amor, ele é fazer algo sem esperar nada em troca. E tudo que nós fazemos, infelizmente, nós queremos algo em troca. Nós queremos. Agora, o próprio Deus, ele deu o seu Filho, e você acha que você poderia retribuir algo para Deus? Eu não poderia, e eu tenho certeza que nenhum aqui poderia retribuir algo para Deus, sabe por quê? Porque Deus, ele é santo. Deus não tem variação, em Deus não há pecado, em Deus não há mentira, em Deus não há nada de errado, porque ele é santo, ele é o amor, ele é a verdade, ele é perfeito. E por causa do pecado, nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, tivemos uma imperfeição. O que estava tudo alinhadinho se desalinhou por causa do pecado, mas Deus, na sua graça, na sua misericórdia, nos deixou uma promessa, que é a nossa vitória, que é a morte de Cristo na cruz. Gênesis 2, versículo 7 diz, isso aqui é a sua identidade. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então Deus nos criou, ele soprou em nós a vida. E como já foi lido aqui, o pecado entrou. E João 3, capítulo 3, versículo 17 diz, isso é para nós, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Então, meu irmão, essa dúvida já passou na minha mente. Será que eu posso ser salvo? Será mesmo que eu vou ser salvo? Porque eu faço tanta coisa errada, não há nada de bom em mim. E a gente tem essa facilidade, a gente consegue reconhecer que a gente não tem coisa boa. Mas a verdade é que Deus enviou o Filho dele e o que você tem de bom é Jesus. Você não tem nada de bom,
se não for Jesus. Mas o que eu quero trazer nessa noite é o quê? Nós precisamos reconhecer, em segundo lugar, que nós pecamos. Então, em primeiro lugar, reconheça que Deus te amou. Em segundo lugar, reconheça que você pecou. Romanos 3, versículo 23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, se Romanos 3, 23 diz que todos pecaram, e eu creio que a Bíblia é verdadeira, todo mundo aqui pecou. E por causa do pecado houve essa separação, esse rompimento. Mas, para facilitar, o que é pecado? Eu coloquei algumas coisas aqui, que pecado é uma independência de Deus. Como assim? Nós nascemos, nós crescemos, e o que nós mais dizemos? Quando eu tiver 18 anos, eu vou sair de... Por que nós queremos sair de casa? Porque nós queremos ser o quê? Independente. Então, o pecado, ele entrou na nossa vida e nós saímos de casa. Cada um saiu da sua casa quando o pecado entrou na sua vida. E você se tornou uma pessoa independente. De quem? De Deus. Como, Romário? Me prova. Você pede a Deus direção para tudo que você faz? Se você não pede, você toma suas próprias decisões, você está sendo independente de Deus. A segunda coisa que é pecado, quebrar os mandamentos. A palavra de Deus para nós hoje, especialmente nós hoje do ano de 2025, nós temos a Bíblia escrita. Então nós temos a lei, nós temos a palavra de Deus que nos orienta como nós devemos andar, como nós devemos agir. E por mais que se nós não tivéssemos essa lei, a palavra vai dizer que o homem, ele tem no seu coração a lei cravada. A lei do Senhor está no nosso coração. E nós sabemos o que é certo e errado. Sabe por que nós sabemos o que é certo e errado? Primeiro lugar, se você pega algo de alguém, você sente que você está fazendo coisa errada. O ladrão, eu gosto de falar isso, que eu acho que é a forma mais fácil de entender. O ladrão, ele rouba, mas você acha que ele gosta de ser roubado? O ladrão não gosta de ser roubado, sabe por quê? É errado, faz mal, prejudica. Quando você rouba alguém, você está prejudicando uma pessoa. Então, às vezes, a pessoa ela pega os seus 100 reais lá, e aí, passa os dias, ela não conta para ninguém, ela esconde o pecado, e aí, vem um que é mais esperto que ela e pega os 100 reais dela. Como que ela vai ficar? Eu vou matar esse cara, eu vou fazer tudo com essa pessoa. Por quê? Ela prejudicou alguém, mas ela não quer ser prejudicada. Então, quando nós estamos no pecado, nós fazemos isso com Jesus. Nós fazemos isso com Deus. Nós prejudicamos a Deus. Por que nós prejudicamos a Deus? Porque Ele não projetou nenhum de nós para fazer coisa errada. Nós estamos distorcendo o que Deus projetou. Deus projetou para nós andar com Ele, se relacionar com Ele e ter vida eterna ao lado dEle. Mas como você vai prejudicar a Deus se você viver no pecado? Você vai ter uma morte eterna. E isso é verdade. E o que é a morte eterna? Se Deus te projetou para se relacionar com Ele eternamente, a morte eterna é: você vai estar separado de Deus eternamente. Então você prejudicou a Deus. Então, a palavra diz assim, em 1 João, capítulo 1, versículo 8. Essa é a solução dos nossos problemas. A primeira solução que Deus deu foi o quê? Ele enviou o descendente dele, que morreu na cruz. A palavra diz que o véu foi rasgado de cima a baixo, e nós passamos a ter acesso ao Pai. E em 1 João capítulo 1, versículo 8 diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então nós precisamos reconhecer a verdade. E Romanos 6, versículo 23 diz:
Pois o salário do pecado é a morte. Mas o quê? O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Repete comigo, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nossa vitória. A nossa vitória é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, Colossenses 2,14, nós precisamos aprender que Cristo pagou o preço, não foi de graça. Deus nos amou, nós pecamos, Cristo é a nossa vitória, mas Ele pagou o preço. Não foi de graça. É de graça que nós recebemos, mas Cristo pagou o preço. Colossenses 2,14 diz: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Nós acabamos de ler que o salário do pecado é a morte, mas em Colossenses 2 diz que Cristo ele cancelou essa dívida, esse salário que precisava ser pago, apregando-a na cruz. Romanos 5,18 diz: assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Por um só ato de justiça veio a justificação que dá vida a todos os homens. Então eu quero dizer para você essa noite, talvez você ainda não entendeu, mas eu quero te dizer, Cristo te justifica. A morte dele na cruz é suficiente. Você não precisa fazer nenhum sacrifício, porque não é mérito nosso, mas é a graça de Deus. Cristo nos justifica e Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então eu quero te convidar para aplaudir Jesus. Jesus é bom, Ele justifica a sua vida, Ele merece toda a adoração, porque Ele veio para te perdoar os seus pecados. Se você pensa que você tem dificuldade, pensa, Jesus veio e Ele me perdoa. Jesus veio e Ele me salva. E não é o seu irmão do lado. Muitas vezes nós pensamos, tal fulano vai me julgar. O que a minha mãe vai pensar, meu pai vai pensar, o que meus amigos vão pensar. Mas eu quero te convidar a pensar da seguinte forma: o que Jesus vai pensar? O que Jesus vai pensar quando você vive longe dele? Jesus, ele vai se entristecer, porque ele deu a vida por você, para você viver com ele. E eu gosto muito dessa palavra. 1 João capítulo 1, verso 9, eu preciso ler novamente. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar. Ele não só te perdoa, mas ele transforma a sua vida. Ele te purifica de toda injustiça. Ele remove da sua vida toda a maldade. Irmão, você não está entendendo. Cristo, ele veio perdoar e mudar a sua vida, transformar a sua vida. Eu já lidei com algumas pessoas que pensam assim: eu preciso fazer alguma coisa porque fulano de tal tem inveja de mim. E eu não sei se você que está aqui nessa noite tem essa coisa assim: vai acontecer algo de ruim comigo porque alguém tem inveja de mim. Eu não tenho nada, mas a pessoa tem inveja de mim. Mas, meus irmãos, eu quero falar para você: Jesus é mais forte que qualquer coisa. Não tem inveja, não tem nada. Alguém pode falar que você vai ser um fracasso, mas se você for para perto de Jesus, você será um sucesso. Alguém pode falar que você não vale nada, mas você vai falar para essa pessoa assim: Jesus é que me purifica, Jesus é que me transforma, Jesus, Ele que perdoa os meus pecados. Irmão, essa palavra, ela precisa ser abraçada pelo seu entendimento. Você precisa colocar essa palavra na sua mente, que nada, nenhuma palavra contrária, nem inveja nenhuma, nada disso pode te parar,
Porque você tem o próprio Jesus ao seu lado. Jesus, ele está ao nosso lado hoje por meio do seu Espírito, o Espírito Santo. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, hoje ele está com o Pai e a nossa esperança é Maranata, o Senhor Jesus vem. Nós não podemos perder essa visão. Eu quero dizer para você, Jesus vai voltar. Eu não sei o dia, pode ser hoje, pode ser agora, e quem dera fosse agora. Se fosse agora e todos nós subindo, Romário, mas eu pequei, meu irmão, você vê que hoje se arrependeu, você vai subir. Você vai subir, meu irmão, sabe por quê? Não é o tempo que você está andando com Deus, é você estar com Deus. Se você aceitar Jesus agora no seu coração e se arrepender do seu pecado, se você morrer agora, você está salvo. Porque não é o tempo, não é 30 anos de igreja, é ter Jesus, é ser Jesus a pessoa que te justifica, é você agarrar a promessa da cruz, que é a nossa vitória. Então Deus nos amou, nós pecamos, Jesus nos justifica. Me perdi aqui nessas folhas, mas eu já vou achar. Jesus nos justifica. Ele pagou o preço. Você só precisa lançar sobre ele todo o seu fardo. Tudo aquilo que está pesado na sua vida. Tudo aquilo que tem afligido a sua alma. Eu sei, meu irmão, que você não veio aqui essa noite à toa. Você não veio aqui para ouvir o Romário contar a história, não. Como eu comecei dizendo, tenha paciência que nós vamos passear na Bíblia. Porque você veio aqui ouvir a palavra de Deus. É a Bíblia que te dá a vitória. É a Bíblia que garante o seu sucesso. O que Cristo fez na cruz é o que garante o seu sucesso. Marcos, capítulo 12, versículo 30, diz assim: depois que Deus mudou sua vida, perdoou os seus pecados, você precisa se encontrar nessa situação aqui, ó. Marcos capítulo 12, versículo 30. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o quê? Com todo o quê? Com toda a sua? Com todo o seu? E com toda a sua? Gaste a sua vida com Jesus. Amando ao Senhor. Sabe por quê? Lembra o primeiro tópico? Ele te ama. Então o que Ele espera de você? Ame ao Senhor. Jesus está falando assim para você essa noite. Me ama. Me ama mais que este mundo. Romanos capítulo 12, se eu não me engano, diz assim para a gente não se conformar com esse mundo, mas ter a nossa mente renovada. Renovar o nosso entendimento. Você cresceu, a sua família te instruiu, você estudou, você aprendeu coisas na escola, você aprendeu coisas no trabalho, mas talvez você não aprendeu isso aqui que o Senhor quer de você. Ame a Ele de todo o seu coração. E Romanos 12 vai dizer assim, para você renovar sua mente, o que Ele quer com isso? Esquece tudo que você aprendeu. E renova a sua mente. Vem para cá. Vem para a Bíblia. Vem para a palavra. Quando o pregador está aqui, será que é isso mesmo? Está na Bíblia? Eu vou ler se ele falou verdade. Será que os versículos que ele falou é verdade? Igual citei Romanos 12, ó, não abriu. Não abriu. E será que é verdade? Confere. Pega a sua Bíblia, confere. Será que é verdade que eu tenho que renovar a minha mente, o meu entendimento? Então, o que nós precisamos fazer?
Agora eu quero te incentivar a uma vida prática com Deus. Você já entendeu que Ele te ama. Você já entendeu que você pecou. Você já entendeu que Jesus pagou o preço. Você já entendeu que a promessa da cruz não é a alegria do Satanás, mas é a nossa vitória. Você já aprendeu que não é a palavra maldita contra a sua vida, mas se você coloca a sua vida em Jesus, você é mais que vencedor. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é entender e viver de acordo com o que nós estamos entendendo. Entendeu aqui nessa noite? Não ignora. Leva isso para a sua vida até o dia que Jesus te levar. Porque se você viver de acordo com a palavra dele, ele vai te levar para perto dele. E tem coisa melhor? Tem coisa melhor que morar com Jesus? Eu fico pensando, né? Deus, Ele nos promete a vida. E você pergunta para alguém assim, você quer viver ou quer morrer? O que a pessoa fala? Quer morrer. Quer viver. Quer viver, ainda bem que eu me atentei. A pessoa fala, eu quero viver, ninguém quer morrer não. E o que Jesus diz? Eu sou o quê? O caminho e a verdade? Então vai para Jesus. Você quer viver? Vai para Jesus. Porque Jesus é a vida. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Lança aí Romanos capítulo 10, versículo 9, fazendo favor. Romanos 10, verso 9. Então, se nós queremos a vida, nós temos que ir para Jesus. E Romanos 10, verso 9 é uma coisa muito importante. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite, em algum momento da sua vida, você já teve esse ato, essa atitude de confessar a Jesus. Mas a palavra diz assim em Romanos 10, e não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que diz. Vamos ler junto. Se com a boca pensar que Jesus, Senhor, e crer, o ressuscitou, será? É confessar. Nossa, eu não tenho que dar R$1.000, não? Não. Eu não tenho que dar R$1.000.000? Não tenho, não. O que é que eu tenho que fazer? Confessar. E vai ser o quê? É confessar, meu irmão. É quando alguém fala assim, vamos orar, você que quer entregar a vida para Jesus, vem aqui à frente. Meu irmão, se tem isso na sua mente, quebra isso essa noite. Ninguém quer te envergonhar aqui, não. Ninguém quer causar em você um desconforto, não. Nós queremos que você seja alcançado por isso aqui, ó. Ninguém está falando, vem cá, me dá R$1.000 que você vai ser salvo, não. Nós estamos dizendo o seguinte, se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, quando alguém te convidar, vem, porque você vai ser salvo. Você não quer viver? Você quer a vida eterna? E eu vou te falar, não é pesado. Às vezes nós temos medo de ir, né? O apelo, o nosso coração bate, o sangue esquenta, e a gente fica assim, eu vou, mas o medo, não vou, o que vai pensar? Se confessar. Jesus só está esperando você confessar, sabe por quê? A parte dele já está feita. A parte dele já está feita na cruz, porque a cruz é o quê? A nossa vitória. A cruz é a nossa vitória e não a alegria do Satanás. Eu espero que você entenda isso. Eu repeti isso essa noite com esse propósito. Eu quero que você entenda isso. A cruz é a sua vitória. E Cristo, Ele te perdoa. Não olha para quem está do seu lado. Não pensa no que a pessoa vai dizer. Mas se você quer viver, confesse o Senhor Jesus. A segunda coisa que nós devemos fazer é ler a Bíblia.
é ter um relacionamento com Deus. Aonde o Romário tirou tudo isso que ele está falando? Na Bíblia. Será que é verdade? Confere. Você tem um livre acesso. Mas eu não tenho a Bíblia. Hoje em dia dá até para baixar aqui. Nas nuvens. Ninguém só não vê a nuvem, mas está na nuvem. E a terceira coisa, reconheça o seu pecado e a necessidade de salvação. Então você será salvo. Se você reconhecer e confessar, será salvo. E a quarta coisa, tenha gratidão. Viva uma vida de gratidão. Pense em Jesus. Se emocione por Jesus. Pense naquilo que Ele fez, porque o que Jesus fez não foi fácil, não. Não foi fácil, até porque Jesus disse assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Então não foi fácil o que Jesus fez. Pense em Jesus. Antes de fazer qualquer coisa, pense em Jesus. Irmãos, eu não estou dizendo que é fácil. Eu sei que não é fácil, mas eu tenho tentado. Eu tenho me esforçado para pensar em Jesus. Eu tenho me esforçado para pensar naquilo que Jesus fez por mim. E se eu estou aqui hoje, não é porque eu sou bom, mas é porque Jesus fez algo na minha vida. E eu estou aqui para compartilhar para você. Jesus pode mudar a sua história. A gente ouviu aqui o Michel compartilhar testemunho lindo. Ele vivia independente de Deus, mas ele entendeu que ele precisava de Deus, de Jesus na vida dele. E ele e a esposa dele estão servindo ao Senhor. Está congregando nessa igreja. E Jesus quer fazer isso só com o Michel? Não. Jesus quer fazer isso com você que entrou aqui essa noite. Jesus quer mudar a sua vida. E se você não tem uma igreja, se você não pertence a uma igreja, seja muito bem-vindo. Nós queremos te receber em nosso meio. Nós queremos caminhar com você. Pode nos procurar. Pode procurar o irmão que está do seu lado. Pergunta: irmão, você é daqui? Sou. Eu quero andar ao seu lado. Irmão, nós temos orado nessa igreja pela sua vida. Nós temos pedido ao Senhor para visitar a sua vida, para visitar o seu coração. Então, viva com gratidão. E depois desse processo, o que você vai fazer? Compartilha. Testemunha o que Deus tem feito na sua vida. O Michel hoje compartilhou. Você pode fazer como o Michel, compartilha o que Deus tem feito na sua vida. Porque na cruz nós passamos a ter a esperança. Porque na cruz Cristo venceu o poder do pecado e da morte. Nós vivíamos independente de Deus, mas não precisa mais não. Cristo te libertou. Você não precisa ficar preso no que está te prendendo. Cristo te libertou. Viva como uma pessoa livre, porque Cristo te liberta, Cristo te cura e Cristo te salva. Então, vivam a comunhão com Deus. Para finalizar, eu vou ler alguns versículos aqui rapidamente. Já te convido a ficar de pé, já estamos finalizando. Eu vou orar pela sua vida. Mateus capítulo 27, versículo 50. Irmão, pensa nesse versículo. Como que é forte o que aconteceu naquela cruz. Mateus capítulo 27, versículo 50. Diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu Espírito. Jesus entregou o Espírito dele ao Pai por mim e por você. Irmãos, isso me emociona muito. Sabe por que eu não mereço? Eu não mereço, meu irmão. E a palavra diz que nós pecamos e não merecemos. Mas o que é a graça de Deus? Se confessar o seu pecado, se com a sua boca você confessar Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou, será salvo. Eu não estou chorando aqui de tristeza, eu não estou me emocionando por tristeza, mas eu estou me emocionando porque Jesus me salvou. Jesus me salvou, meu irmão, e Jesus te salvou. Não perca essa emoção,
Pense em Cristo, Ele te salvou. Ele te curou, Ele te libertou. E aquilo que está sendo difícil para você hoje, a sua vitória está em Cristo. E você vai comigo, com essa igreja, aguardar a volta de Jesus. Porque o nosso culto vai continuar na eternidade. O nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor vai continuar na eternidade. E nós vamos poder declarar: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Olha só, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Isso é maravilhoso, meu irmão. Agarre-se aqui. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram e se surgiu coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Escuta, Jesus quer reconciliar você com Ele essa noite, e Ele vai te usar para reconciliar o que está perdido. Ele não quer te reconciliar só para você sentar nesse banco e pensar: tá ótimo. Não, Ele quer te reconciliar para você ganhar o seu pai, para você ganhar sua mãe, para você ganhar o seu irmão, para você ganhar o seu tio, para você ganhar o seu vizinho, para você ganhar o seu amigo de trabalho, o seu amigo de escola. Jesus, Ele te reconcilia essa noite para você ir e fazer discípulos. Deixa Jesus te usar. O inimigo tem te travado até hoje, mas quebra isso hoje. Na cruz está a nossa vitória. 2 Coríntios 5,19. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo e não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Aqui, Jesus, Ele não quer levar em conta o que você fez de errado até hoje. Confessa hoje e deixa, Jesus vai esquecer, porque Ele vai perdoar. Ele não leva em conta, porque Ele quer te reconciliar com Ele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E como você vai viver essa noite? O versículo 20 diz: portanto, aponta o dedo assim, abre o olho, aponta o dedo. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Deus quer te usar. Por amor de Cristo lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Por amor de Cristo, eu peço a você, se reconcilie com Deus essa noite. Você essa noite pode se tornar um embaixador de Cristo. E é como Deus estivesse assim, ó. Olha para cá, Deus está assim, ó. Se reconcilia comigo, porque eu entreguei a minha vida por você. Entregue a sua vida a mim, porque eu já dei a minha por você. Talvez até aqui a mensagem pode ter sido chata. O pregador erra as palavras, a voz não é muito boa. Mas Deus está falando com você. Entrega a sua vida para Ele. Deus aqui está dizendo, ó, meu Deus, como se Deus estivesse fazendo um apelo. Deus está apelando. Entrega a sua vida. E Ele está apelando. Seja usado por mim e ganhe outras pessoas. Para finalizar, o versículo 21. Eu preciso enfatizar isso, eu já falei e vou repetir. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, Jesus, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Irmãos, nós buscamos justiça dos homens, mas o versículo está dizendo que em Jesus nós somos justiça de Deus. Nós sabemos o que é certo, nós sabemos o que é bom. Deus, Ele quer que você entregue a sua vida para Ele totalmente. Ah, Romário, mas eu tenho dificuldade,
tem coisa que eu não estou conseguindo. Só vem. Irmão, tem coisas que Deus não me libertou com 1 ano. Teve pecado que foi luta, mas Deus me libertou. Você vai lutar, mas você vai vencer. Então eu quero fazer um primeiro apelo. Eu não posso deixar de fazer esse apelo. Se você está afastado de Jesus, você já ouviu falar de Jesus, e eu quero que você se lembre, Deus não está de joelho não, Deus não está, mas eu ajoelhei representando. Ele está implorando para você vir até Ele. Deus, Ele está na verdade assim para você. Jesus morreu de braço aberto, porque Deus não está de joelho, Deus está de braços abertos te esperando. Então você que nessa noite, talvez você não entregou a vida para Jesus ainda, deixa Romanos 10, versículo 9, fazendo favor. Talvez até hoje você viveu para você mesmo, para suas vontades, mas irmãos, não é para te constranger, mas eu quero que você seja salvo. Eu não estou querendo o seu mal, eu não quero a sua morte, mas eu quero que você viva. Irmão, tem uma igreja que está orando por você nesse momento. Eu estou vendo aqui, tem pessoas orando pela sua vida. Entrega. Se você quer vir, vem. Vem, confessa Jesus. Irmãos, a misericórdia de Deus é o seguinte: Ele está inclinado para nos perdoar o pecado. Ele está assim, ó. Vem. Inclinado, Ele está na direção. Vem. Eu quero te salvar. Você está pecando, mas vem. Eu quero te mudar, porque é eu que vou mudar você. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Veio uma vida. Aplauda Jesus. É Jesus. Eu tenho certeza. É Shelton, né? Não esqueci o nome dele. É um prazer, é a primeira vez que ele está conosco e já teve a coragem. Glória a Deus, aplauda Jesus de novo. Aplauda, aplauda, aplauda. Shelton, se você confessar Jesus, você está salvo agora. E tudo que afetou sua vida até aqui, você vai passar a olhar para Jesus. Mas está difícil, olha para Jesus, fala: Jesus, eu te confessei. Você vai poder cobrar Jesus. Olha que interessante. Você vai falar: Jesus, eu te confessei, me liberta. Com o coração aberto para Jesus. Fala: Jesus, eu te confessei, me liberta. Eu não sei, Shelton, qual é a sua dificuldade, mas eu sei que agora você é nosso irmão. E essa igreja aqui, ó, vira para a igreja, vira para a igreja. Essa igreja aqui vai te abraçar. Você é irmão dessas pessoas e é tudo seus irmãos. Mais alguém gostaria de vir e entregar a vida para Jesus? Oh, Romário, eu já confessei a Jesus, mas eu quero voltar para Jesus. Porque existe isso, irmãos. Uma vez que a gente confessou, a gente tem a liberdade para se afastar. Mas lembre, Jesus está assim, ó, volta. Volta, Ele está inclinado esperando que você volte. Então volte para Jesus aí, mais uma alma, glória a Deus. Voltando para Jesus. Vira também para a igreja. É a sua família. É a sua família. Volta para Jesus. Eu vou falar a última vez, para não ficar muito tarde. Eu não quero prender os irmãos aqui. Deus já comunicou o seu coração. Você quer vir, vem. Aproveita a oportunidade. É agora. Olha aqui, ó, já tem 2. Você pode ser o 3º. Pode ser o 4º, o 5º. Entrega a sua vida para Jesus. Se com a boca você confessa que Jesus é Senhor e crê no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu quero convidar o primeiro aqui.
Vamos confessar Jesus. Eu vou descer. Quero nesse momento, crendo naquilo que o Senhor fez pela minha vida, que na cruz os meus pecados foram perdoados. Eu confesso, Senhor, como único e suficiente Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Aplauda Jesus, irmãos. Ele está salvo, vocês estão entendendo? Ele está salvo. Vamos orar agora com o irmão Luciano, e vocês estejam orando. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero nessa noite reconciliar contigo, novamente entregar o meu caminhar nas tuas mãos. A minha vida é tua, me perdoa os meus pecados e me torna novamente filho. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus, igreja. Aplauda Jesus. O Wellington, perdão. Eu vou deixar o Flavinho fazer essa oração. Eric, nessa noite, você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador? Sim. Senhor, nós queremos agradecer pela vida do Eric. Eu posso estar abençoando ele em nome de Jesus, Pai. Agora que ele aceitou o Senhor é dono da vida dele, Pai. Em nome de Jesus, como Senhor e Salvador da vida dele. Sempre em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe. Uma salva de palmas a Jesus.
Poder assentar rapidinho, só uns avisos. Para todos os homens que estão aqui essa noite, pode procurar o Pedro, pode me procurar o Edmar. Sábado, dia 5/4, às 3 horas da tarde, vai ter um evento aqui na igreja com homens, um momento de edificação para sua alma, e vai ser um período assim abençoado. Vai estar aqui alguns irmãos de outras cidades. Já está confirmados 5 igrejas vão estar aqui conosco. Então você, homem que está aqui essa noite, não falta, vem. E a inscrição vai ser apenas R$20. Mas se você não estiver com dinheiro, nos procura para a gente ver o que a gente pode fazer. Mas não deixe de vir por causa do dinheiro. Procura que a gente vê, porque assim, tudo que nós puder participar é bom, é válido para o nosso crescimento. Também quero convidá-los a participar domingo, 9 da manhã, escola dominical. Tem sido uma bênção, irmãos. Assim, nós estamos estudando o livro de Romanos e assim Deus tem falado poderosamente conosco. A gente tem a classe dos adultos, dos jovens e tem dos adolescentes, crianças. Então vem que Deus, Ele vai continuar preenchendo o seu coração com a palavra dEle. E à noite, vem também o culto da família, às 19 horas. 19 horas, o culto da família. Traga aquela pessoa que você quer que Deus salve. Traga aquele amigo. Traga o seu parente. Traga quem você conhece. Porque a salvação é bom demais, irmãos. Hoje nós tivemos alma salva aqui. Então é bom demais. O Flávio, na hora que ele orou, ele apresentou um papel. Se você ainda não pegou, fica lá atrás. Pega o papel e ali vai estar alguns tópicos que você pode colocar seu pedido. Senhor, eu preciso de uma porta de emprego. Eu preciso da salvação do meu pai, da minha mãe, do meu filho, minha filha. Eu quero um carro, Senhor. Irmãos, Deus quer nos abençoar. Nós precisamos pedir. Deus quer nos abençoar, então só peça. Peça e corra atrás. Trabalhe que Deus vai trabalhar junto com você. Em nome de Jesus. Então venha sábado, o homem, procura a mim, o Pedro ou o Edmar, dá seu nome. É R$20. Vai ter um lanche bacana aí que as mulheres vão preparar, então não perde não, vai ser bom o negócio. E domingo a EBDs, à noite o culto. Vocês são convidados. E vocês que vieram, entregou a vida, se reconciliou, eu vou te esperar aqui à frente. Eu quero pegar seu telefone para a gente manter contato, tá bom? E os demais irmãos que nos visitam, muito obrigado por você ter vindo, né? Tá ali o pedreiro que eu convidei. Muito obrigado. Não só eu, né? O Gumecindo, nós trabalhamos reformando ali atrás, né? O Jacó, todo mundo envolvido. E graças a Deus o pedreiro está aí com a família dele. Então Deus abençoe vocês. Vocês é muito bem-vindos sempre. E os demais visitantes, Deus abençoe, né? O Shelton, visitante, Deus abençoe. E me dá seu número, vamos manter contato. Então é isso, eu quero te convidar a ficar de pé, chamar o Pedro para fazer a oração de encerramento. Glória a Deus. Bem, vamos orar? Lembra dessa música que o Max cantou por último. É isso que o Senhor faz. Ele escala montanhas, Ele derruba muralhas, Ele destrói as mentiras. Tudo isso para nos encontrar. O Senhor, Ele continua trabalhando em favor daqueles que o buscam. Busque ao Senhor. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por esse culto que podemos apresentar ao Senhor. Pai, meu Deus, nós prestamos o nosso culto ao Senhor, mas no final quem sai ganhando é sempre nós, Deus. Porque o Senhor nos privilegia com a Tua Palavra, o Senhor nos privilegia, Pai, com o agir e o mover do Senhor nos nossos corações. O Senhor nunca nos deixa sair desse lugar da mesma forma que entramos, Deus.
Se nós entramos cansados, saímos, meu Deus, revigorados. Se nós entramos tristes, saímos alegres. Se nós, meu Deus, entramos ainda, Pai, com as nossas vidas nas trevas, nós, meu Deus, saímos daqui com a nossa vida agora no reino do Filho do Teu amor. Então, Deus, muito obrigado pelo agir e o mover do Senhor no nosso meio. E continua dando a essa igreja, a cada um de nós, um ano, meu Deus, em nome de Jesus, de uma grande colheita. Prepara a tua igreja, prepara cada um de nós para vivermos tudo que o Senhor tem para nós nesse ano. Em nome de Jesus, leva-nos em paz como o Senhor nos trouxe em paz. E que possamos ter uma noite tranquila, um restante de semana abençoado e guardado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Estamos despedidos. Cumprimente o irmão que está do seu lado. Cumprimenta esse irmão aí que se reconciliou com o Senhor. Deus te abençoe.